No nosso podcast sobre tendências e sociedade, acabamos nossa primeira parte sobre mundo hoje e estaremos partindo para a igreja hoje. Para isso, então, um pequeno resumo de nossas conversas até aqui. Na primeira conversa com o Daisuke Hattori, falamos sobre características da sociedade, como as pessoas têm pensado, como novos perfis sociais têm se transformado. No segundo vídeo, nós falamos sobre comunicação geracional com a Larissa Yoshida, como gerações pensam e se comportam, como a comunicação pode ser possível e quais elementos fazem parte disso. No terceiro vídeo, nós falamos com Leandro e Anásio sobre tendências e práticas, uma nova tendência de profissionalismo ou de amadorismo, a evolução da transmissão e como ela tem sido, novos aplicativos e práticas, como o cristão vai lidar com tudo isso nesse momento. A partir de agora, na parte sobre igreja hoje, mudaremos a perspectiva da sociedade para a igreja, como a igreja tem reagido a um mundo de tantas transformações. Para isso, então, nós temos um anfitrião especial, o pastor Paulo Pedroso. Ele esteve conosco preparando a série sobre espiritualidade vibrante. Se você ainda não viu, vale a pena dar uma checada. E também o nosso convidado de hoje, o cooperador Felipe Nakamura. Alô, alô! Continuando a nossa conversa sobre tendências e sociedade, a igreja hoje, vamos receber aqui o nosso amigo Pastor Felipe Nakamura, nosso convidado especial de hoje, e o tema desse vídeo é Reino e Sociedade. Eu sou o pastor Paulo Pedroso, da Igreja Holiness de São Bernardo do Campo, e nós vamos fazer essa conversa muito gostosa hoje com o nosso querido pastor Felipe Nakamura. Felipe, fala um pouquinho aí de onde você é e qual a sua formação, a sua atuação hoje. E aí, pastor, tudo bom? É uma alegria poder compartilhar sobre esse tema. E, bom, para quem não me conhece, eu sou cooperador na cidade de Londrina, né? E sou formado na FTSA, na Sul-Americana, e tenho pós-graduação em Bíblia. E estamos aí na caminhada. Meu primeiro ano como cooperador é um desafio, né? Mas é uma alegria poder bater um papo hoje. Muito bom, vai ser uma conversa descontraída, a gente não quer que seja algo assim pesado, é um tema gostoso de conversar, reino e sociedade, e eu acredito que vai ser muito edificante. E você que nos assiste agora, aproveita para curtir o nosso vídeo aqui e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos do nosso canal. Vamos lá, é um prazer tê-lo conosco. Vamos falar um pouquinho sobre o reino de Deus, sobre a nossa sociedade hoje. Mas, pastor Felipe, o que vem a ser o reino de Deus? Bom, pastor Paulo, essa pergunta é a pergunta de R$ 1 milhão, né? É uma pergunta que acho que toda pessoa que se aproxima de Jesus, né, busca responder. E eu acho muito interessante quando a gente vai lendo os evangelhos, Jesus ele apresenta uma proposta de reino muito curiosa, né? Porque é uma proposta que diverge daquilo que a gente às vezes imagina como um reino, né? Quando Jesus ele vai falando sobre o reino, ele fala algumas parábolas, e aí ele muitas vezes surpreende quem ouve. Isso eu acho muito curioso. O reino, em vez de ser algo, né, dos grandes, dos poderosos, muitas vezes o reino é algo de quem é o menor, né? Então, eu entendo o reino de Deus como um lugar de surpresa, talvez, né? É um lugar onde a gente tem inversão de valores. Eu acho que essa é uma perspectiva interessante de pensar o reino de Deus, não como um local simplesmente físico, né? Mas uma proposta de valores diferentes. Acho interessante a gente pensar e conversar sobre esse tema do reino de Deus, porque é algo que está dentro de nós, é algo que está fora de nós, é algo que nós vivemos e já vivemos integralmente, mas ainda não completamente. É algo que Jesus não compartilhou completamente conosco, né? Afinal, ele vai dando alguns insights por meio das suas parábolas. Eu acho essa perspectiva que você colocou muito interessante de surpresas. Eu acredito que surpresas religiosas,
Acredito que no âmbito de preconceitos que nós temos, nós acreditamos que o reino de Deus venha a ser algo e pode ser que seja outra coisa, não é verdade? Aham, exatamente. Eu acho muito legal essa ideia do algo que a gente já vive, mas ainda não completamente também, né? Jesus ele fala que ele vem para inaugurar, né? Ele é chegado o reino. Então ele já traz a proposta de que o reino já está entre nós, ao mesmo tempo de que ele só vai ser completo na eternidade, né? Isso eu acho que é uma boa esperança que nós temos enquanto cristãos de poder almejar esse reino na sua plenitude, né? É interessante a gente pensar então nessas duas dimensões, né, Pastor Felipe, que nós temos do reino de Deus, a dimensão presente e a dimensão futura do reino de Deus. Na dimensão presente, como você acredita que nós podemos viver esse reino de Deus aqui na Terra? Eu acho que no presente o reino ele se demonstra na nossa simplicidade, na nossa humanidade, no sentido de sermos partes do mesmo reino, né? E o reino, eu acho que ele se manifesta quando a gente consegue cumprir aquilo que Jesus pediu para a gente cumprir, né? Os mandamentos que ele deixou para a gente é o momento em que o reino ele está se manifestando. Então, é o momento que a gente prega a boa nova, o momento que a gente acolhe aquele que é necessitado. Eu acho que esses são os momentos em que o reino ele se faz presente no nosso meio. Momentos em que nós nos demonstramos como pessoas participantes desse reino, reino de Deus, né? E será que o reino de Deus hoje em dia está limitado às igrejas, aos templos ou à atuação da igreja na sociedade? Eu acho que isso é uma coisa importante de a gente visualizar, porque às vezes as pessoas têm uma dimensão de que o reino de Deus é aquilo que a gente vive dentro da igreja. E nós, como evangélicos, nós temos bastante facilidade de levantar as nossas mãos em adoração a Deus, mas temos dificuldade de estender as nossas mãos em direção ao próximo, né? E como você enxerga essa atuação, essa dimensão da atuação da igreja no reino de Deus? Eu acho que às vezes a gente tem alguma na nossa própria concepção, né, do que é de Deus e o que não é, a gente trabalha com um dualismo muito forte, né? E às vezes a gente fala, não, esse daqui é o que é santo, esse daqui é o que é profano. Mas eu acho que quando a gente pensa no reino, na própria espiritualidade de Jesus, a gente vê que essas coisas elas estão além, né? Tudo é espiritual. Não é somente quando a gente está na igreja que a gente manifesta o reino. Muito pelo contrário, né? O reino ele manifesta onde os filhos de Deus estão, onde as pessoas que são chamadas por Jesus, elas atuam. Então, acho que essa dimensão do reino, ela vai muito além da igreja. E isso é o que a gente está conversando, né, de ir para a sociedade. É uma coisa que é importante que nós, enquanto cristãos, possamos demonstrar esse reino para as pessoas que trabalham com a gente, que estudam, que estão ao nosso redor, né? É interessante a gente pensar nessa perspectiva, porque Jesus não separava o que era sagrado de profano, né? Então, aliás, ele impactava as pessoas com essa dimensão, né? Ele diz que é chegado o reino de Deus. Quando ele vem para a terra, nós percebemos esse adensamento, né, do reino de Deus, porque adensamento, né? Porque era um reino que já existia antes mesmo da vinda de Cristo aqui para a terra, né? Mas quando Jesus vem aqui na terra, nós percebemos uma aproximação do reino de Deus aqui na terra, e Jesus não separava o sagrado do profano. Nós percebemos isso quando ele visita um cemitério, por exemplo, lá em Gadara, né? E lá ele encontra uma pessoa um lunático, segundo a Bíblia, né? E ele cura esse lunático. O ato de visitar um cemitério era algo completamente profano para os judeus daquela época. Afinal, os judeus não queriam tocar em mortos, tinha toda uma lei acerca disso.
e depois ele sai do cemitério e ele vai para o templo. Olha que interessante, né? Ele não faz essa separação sem nenhum rito de purificação, sem passar por uma experiência, né, levítica aí, de passar por um banho, né, enfim. E ele frequenta o templo logo depois. Então Jesus não separava o sagrado do profano. Ele veio para instituir o reino, né? E uma outra perspectiva que eu acho interessante, eu queria que você comentasse um pouco conosco, sobre os preconceitos, né? O acolhimento desse reino, né? É um reino que tem um acolhimento num nível muito diferente do nosso nível humano da sociedade atual, não é verdade? Exatamente. Eu acho que a gente trabalha muito com a ideia de mérito, de esforço, né? De eu consigo, eu posso, eu faço. Mas quando a gente olha para o reino de Deus, a gente vê que o reino é um lugar onde aquele que está necessitado, né? Vamos pensar na parábola do filho pródigo. Ele é aquele que deixa a casa do pai, que abandona tudo, gasta tudo que tinha e ele volta querendo se humilhar como servo. E o que o pai na parábola ele faz, ele acolhe o filho. Então, acho que essa é aquela ideia, né, de inversão de valores. Não é o mérito, mas é a graça. Não é pelo nosso esforço simplesmente, mas é porque Deus, na sua misericórdia, nos ama e nos traz para esse reino, né? A partir do momento que a gente abre o coração, eu acho que ele vai fazendo essa transformação na nossa vida, né? Maravilha. E o que nós podemos falar acerca dos valores do reino? Afinal, nós temos um reino que é estabelecido por um rei, por um conjunto de leis, vamos dizer assim, né? Um conjunto de normas que regem as relações, e dentro dessas normas que regem as relações, nós temos aí alguns valores. Quais os valores que você lembra e pode compartilhar com a gente, dos valores do reino de Deus? Eu acho que a gente, para pensar nos valores, a melhor coisa que vai ter é ler os evangelhos, né? Porque ali Jesus ele não só fala, mas ele também mostra vários valores. Então a gente pode pensar, por exemplo, na questão do perdão, que quando chegam para ele perguntam assim: nós devemos perdoar quantas vezes? 7 vezes? Ele fala, não, né? Mas 70 vezes 7. Uma forma dele dizer muito mais daquilo que você acha que deve perdoar. Então, o perdão é um dos valores, o serviço é um dos valores, né? Tanto que o próprio Jesus, lá em João, fala que ele lava os pés dos discípulos, mesmo ele sendo mestre, né? Ele fala que ele sendo mestre, ele lava os pés dos discípulos, e para que os discípulos fizessem o mesmo. Nós podemos pensar também no amor a Deus, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, né, com tudo que nós somos. E o amor ao próximo como a nós mesmos. Então são alguns desses valores que eu acho que às vezes eles têm um caráter um pouco abstrato, talvez, mas acho que é no dia a dia que a gente vai percebendo, né, esses valores. O que você pensa sobre isso? Assim, quais outros você acrescentaria aí? Muito bom. Eu lembrei do texto de Romanos que diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. São 3 valores essenciais aí para o reino de Deus. E eu acredito que o reino de Deus é um reino justo. Em primeiro lugar, é um reino onde a justiça é implementada, onde as desigualdades são diminuídas, se é que nós podemos dizer, né? Dizer isso. O reino de Deus é a paz, né? Um reino onde não temos guerras, não temos esse ambiente de confronto, e como você bem falou já no começo do nosso vídeo aqui, né? Falou sobre a questão de encararmos esse mundo como uma meritocracia, um querendo puxar o tapete do outro e tal.
Eu acredito que quem é pacificador não busca puxar o tapete do outro, não busca, enfim, passar por cima do outro por causa de coisas tão mínimas. Acredito que o reino de Deus é um reino de paz e que promove a paz. A paz em todos os sentidos, não só a paz, também a paz que nós experimentamos, a ausência de guerras, mas também a paz interior, a paz espiritual, uma paz que excede todo entendimento também, né? E a alegria do Espírito Santo, eu acredito muito que o reino de Deus é um reino alegre, é um reino onde a alegria reina, né? Então nós temos vários elementos para acreditar nisso, embora Jesus tenha feito o seu primeiro milagre, uma transformação de água em vinho. Eu acredito que isso é um grande símbolo de que o primeiro milagre, né, essa importância dada ao primeiro milagre de Jesus, da transformação de água em vinho, que era o símbolo da alegria para os judeus, né? Então, quando Jesus vem, ele traz alegria, ele traz paz e ele traz justiça, traz aí uma equidade. Claro que nós não acreditamos no igualitarismo, né? Não são todos iguais, né? Nem mesmo perante Deus, senão nós não teríamos o galardão. Mas acredito que o pobre ou aquele que tem menos, ele não deve ter tão menos quanto ele precisa, né? Então ele precisa ter aquele mínimo. E no reino de Deus é um reino que diminui essa injustiça ou essa desigualdade entre o que tem mais e o que tem menos, né? Eu ouvi até um pessoal comentando esses tempos atrás, vou fazer aqui um pequeno parênteses, não estava na nossa pauta, hein, Pastor Felipe? Tranquilo, fica à vontade. O reino de Deus é um reino político, apolítico? O que você acha disso daí? Bom, sobre isso, né, eu li uma vez um artigo que falava sobre Jesus, qual era a ideia, né, de Jesus. E é interessante porque na época havia, né, o Império Romano, né, como o dominador do povo judeu, e por parte dos judeus havia aqueles que buscavam oferecer algum tipo de resistência e de até mesmo revolta, né, contra os romanos. E o que é curioso é que Jesus ele não se alia nem a um e nem a outro, né, mas o que ele propõe é um reino acima disso. Né? Então eu acho que o reino, eu entendo, não que ele não se envolva com questões políticas, mas que ele não toma lados políticos necessariamente, né? Como a gente entende hoje de esquerda, direita. Eu acho que o reino ele está acima disso, e os valores do reino eles envolvem, né, o espectro da política, mas não necessariamente é uma coisa ou outra coisa. Né? Acho que foi comentado isso nos outros podcasts, nas outras lives, sobre essa questão do dualismo, né? É isso ou aquilo, né? E eu entendo dessa forma, não sei como que você enxerga. Boa colocação. Eu acredito que Jesus Cristo não veio para estabelecer um reino de esquerda, nem um reino de direita, e muito menos de centro. Acredito que realmente esses valores excedem os valores do reino de Deus, né? Excedem todo o conhecimento que a gente tem de política, de filosofia, de padrões humanos, estruturas humanas, porque é um reino celestial. Embora, como nós falamos já, né? Embora nós não vivamos integralmente esse reino aqui na Terra, mas ele já foi instituído em certo ponto. Nós vivemos parcialmente, e aí nós entendemos muito bem aquele versículo de 1 Coríntios 13, que Paulo diz, né? Agora contemplamos como por espelho, né? Mas depois nós vamos contemplar integralmente, vamos entender tudo o que está acontecendo nos dias de hoje sob outra perspectiva. E Jesus era um
uma pessoa assim que ele dava alguns valores assim que se conectavam com a direita, alguns outros que se conectavam com a esquerda, mas ele nunca aceitou o padrão, o pacote completo, né? O padrão de direita ou o padrão de esquerda, ou mesmo o padrão de centro, até porque Jesus, ele... Na época não existia isso. Não existia o centrão, não tinha os isentões. Brincadeiras à parte, o Império Romano, poderíamos dizer que era uma política de extrema direita, a coisa que eles praticavam, né? Aquilo que eles viviam. Ao mesmo tempo que há alguns indícios de que a comunidade judaica, embora seja uma comunidade extremamente agrícola, de subsistência, eles tinham elementos também de socialismo. Eles compartilhavam as suas produções, eles tinham um esquema diferente de troca entre eles, né? Ao mesmo tempo que não tinha essa briga de classes como o marxismo prega, né? A existência dessa briga de classes, né? Não só com o marxismo fala dessa existência, né? Não que ele prega essa briga, né? Mas eu acho interessante que ele não fecha com nenhum político da direita, não fecha com político da esquerda, não fecha com o centrão, porque o reino de Deus realmente tem valores que são superiores aos reinos humanos, né? A qualquer tipo de monarquia humana. Afinal, o reino, nós estamos falando de um rei, né? E rei é o sistema monárquico. E no sistema monárquico, tudo pertence a Deus, não é verdade? Sim. O que eu acho curioso, né, são alguns momentos que a gente pode lembrar, por exemplo, quando perguntam para ele, né, da moeda, e aí Jesus fala, né, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, e aí em determinado momento ele também fala para Pedro, né, pegar uma moeda dentro da boca do peixe e pagar os impostos dele e de Jesus. E em outro momento, um dos discípulos aparece com espadas, né, então que poderia simbolizar uma revolta, uma possível revolta. E Jesus ele fala, não, basta, né? E aí quando Pedro ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, Jesus vai lá e cura. Então são algumas coisas que dão esses indícios pra gente de que Jesus não estava atrelado a algo político, né, mas que ele tinha valores superiores a essa disputa política. E isso para mim é encantador, assim, é você poder ver que Deus realmente pensa muito além, né, vai muito além, por mais que Deus ele se demonstre presente na história. Agora que nós tivemos o entendimento do que é do que é o reino de Deus, né, eu queria que a gente pensasse um pouco e conversasse sobre o papel da igreja no reino de Deus, o nosso papel como igreja de Cristo dentro desse reino. O que você acredita ser o nosso principal papel dentro do reino de Deus? Eu acredito que é pregar e viver a boa nova. Eu acho que nós, enquanto filhos de Deus, enquanto chamados para ser discípulos de Jesus, acho que o nosso papel é pregar e viver a boa nova. Jesus ele fala para anunciar, né, o evangelho, ele fala para que a gente faça discípulos e ensinemos também aquilo que ele disse, né? Então, eu entendo que o papel da igreja é esse de não só falar, porque falar é muito fácil, né? Tem aquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu lembro até de uma curiosidade, né? De uma banda na minha adolescência que chamava Militantes. Não sei se você chegou a conhecer essa banda, mas era uma banda que tocava um estilo um pouco mais punk rock cristão, né? E o nome do CD deles um dos CDs deles era Faço o que eu digo e faço o que eu faço. Então eu acho que é mais ou menos isso. Muito bom.
acredito que o papel da igreja é expressar, em primeiro lugar, expressar o amor. Acredito que o amor é a linguagem que Deus se comunica com o povo. E Deus comunica essa linguagem por meio das pessoas. Então, o reino, ele é engrandecido ou ele é pregado, acredito que seja por intermédio da prática do amor. E quando ele fala, amarás a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, resume todo o Antigo Testamento, resume todos os 10 mandamentos, né, que entre 4 mandamentos eram da nossa relação com Deus, outros 6 mandamentos eram da nossa relação com o próximo. E eu acredito que essa forma de amar é a forma que a igreja encontra de manifestar o reino, né? E que Deus, ele comunica o seu reino por meio do amor. Então, quando nós vamos em direção ao outro, quando nós estendemos a nossa mão em direção ao outro, não levando apenas o pão celestial, mas também levando o pão terreno, aquilo que nós temos como mecanismo de acolher a dor do outro, de amar, né, exercer esse amor. Então eu acredito que assim nós vamos cumprir o plano redentivo de Deus para a humanidade, o plano redentivo de Deus para os seus súditos. Afinal, Deus é o nosso rei e ele importa para ele que os seus súditos não apenas o sirvam, mas que eles sejam também protegidos, que eles sejam também salvos. Deus é aquele que guerreia por nós. Né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que tinha uma época do ano em que os reis iam para as batalhas, porque era uma época propícia para que os reis estivessem no meio das batalhas junto com os seus soldados, com os seus súditos. E nós temos um rei que luta as nossas batalhas. Eu acredito que a igreja, então, que tem esse rei, a igreja precisa manifestar esse amor, não só para com Deus, mas também em relação ao próximo, estendendo a mão, fazendo, né, indo na direção do próximo, atendendo não só as necessidades físicas, mas também necessidades emocionais. E eu acho que isso é um ponto interessante de eu fazer mais uma pergunta para você, porque às vezes a gente pensa assim, não, legal, então eu ir na direção do outro significa que eu preciso atender uma necessidade física do outro. E quem não tem necessidade? E quem já é abastado no reino de Deus? Como é que fica essa história aí, pastor Felipe? Para quem é abastado, eu acho que a gente trabalha em outras perspectivas, né? Como você falou, na questão emocional, por exemplo, na questão relacional também, eu acho que, se você está falando do abastado em termos financeiros, né, em termos materiais, mas eu acho que todos nós, né, lá no fundo, nós sabemos que há algo que precisa ser preenchido, né? Há aquele desejo pela eternidade, como fala, se eu não me engano, em Eclesiastes, né? O ser humano, ele tem essa necessidade, e até mesmo na questão de relacionamentos, né? Eu acho que o reino de Deus, ele acontece quando há os relacionamentos na sua forma mais plena, né? do amor, mas que os relacionamentos não são perfeitos de forma alguma. Então, uma coisa que você falou agora há pouco, eu achei que é válido lembrar, né, que é o plano redentor de Deus, né, o plano que ele busca a reconciliação. E quando eu penso na missão da igreja, no papel da igreja, eu penso nesse papel de reconciliação entre nós, né, os seres humanos e o Criador, os seres humanos uns com os outros, consigo mesmo também, porque hoje a gente vê cada vez mais a necessidade de autoaceitação. Esses dias atrás eu estava vendo algumas coisas sobre o aumento das pessoas fazendo cirurgias plásticas,
e outras coisas para buscar uma autoaceitação maior. Então é uma reconciliação interna, uma reconciliação com as outras pessoas e uma reconciliação com a criação. Porque quanto tempo, né, nós temos levado opressão para as coisas criadas por Deus. Então acho que essas 4 dimensões de reconciliação faz parte do papel da igreja também, né? E para os abastados eu acredito que entra, né, pelo menos uma dessas 4 dimensões, né? Muito bom, legal, muito bom. Acho que o nosso papo está rendendo bastante aí. Eu acredito que a igreja de Cristo, ela precisa romper, né, um pouquinho mais essa barreira das 4 paredes da igreja, e acho que esse é o próximo assunto que nós poderíamos entrar. Hoje nós estamos experimentando esse rompimento quase que compulsório, obrigatório da igreja, né? Antes nós tínhamos cultos a portas fechadas. Quando as pessoas entravam nas igrejas, as portas se fechavam, simbolizando ali quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Né? E hoje nós temos as portas, uma igreja sem portas, na verdade. Né? E qual é a sua visão sobre essa atuação da igreja na era digital e essa compulsoriedade, não sei se existe essa palavra, de a igreja ter que entrar na internet e de repente se ver aí como uma igreja sem templo? É uma coisa muito nova, talvez, né? Eu acho que para nós, por mais que a gente já esteja no meio digital, das redes sociais, toda essa transformação que aconteceu nos últimos meses, né, ainda é tudo muito recente e às vezes eu acho que dá um pouco de receio da gente falar assim, poxa, e aí quando voltar, né, os cultos presenciais? Será que as pessoas não vão querer mais ficar em casa? Será que elas não vão querer continuar em casa, melhor dizendo, e assistindo os cultos do conforto do seu sofá? Né? Mas eu acredito que uma das coisas que é muito interessante na igreja, né, é justamente a questão relacional. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, eu estava falando que a maioria das pessoas no meu círculo de amizades, elas são da igreja. E acho que as pessoas com que eu me sinto melhor para ser, assim, fazer o que eu faço naturalmente, são as pessoas que estão na minha igreja. E é como se fosse realmente a minha segunda família, né? E respondendo a sua pergunta, eu dei uma devagada aqui, mas eu acho que muitas coisas são positivas quando a gente fala desse momento digital que a igreja vive, porque é a possibilidade do evangelho chegar em lares que talvez nunca tinha chegado antes, né? E de uma forma que não é o que as pessoas podem considerar agressiva, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, se você vai fazer, por exemplo, um evangelismo na rua, com algum tipo de abordagem, a pessoa pode se sentir um pouco, né, invadida. Mas ali não, a internet ela possibilita, de certa forma, você ouvir uma mensagem, e acho que às vezes é uma semente que é plantada ali, né, para que depois dê frutos. Ao mesmo tempo, tem esse risco de tornar tudo muito individualista. Então, eu acho que tem esses prós e contras. Eu vi que você tem feito devocionais lá. Eu acho que isso é excelente, né? São pessoas que estão sendo edificadas diariamente ali. E talvez você não ia conseguir reunir essas pessoas, né? Ainda mais agora você em São Bernardo, reunir essas pessoas para ter um momento de devoção na igreja. Mas você consegue chegar na casa delas, né? Por meio da internet. Eu acredito realmente que hoje a igreja tem rompido as barreiras geográficas e eu acredito que a gente consegue participar de cultos. Eu, lá em São Bernardo, eu consigo participar do culto da igreja de Pompeia, que é a minha igreja de origem. Eu consigo participar do culto da igreja de Londrina, de vez em quando vendo o pastor Felipe pregando. Então, acho que a igreja rompe com essas barreiras geográficas e passa a ser uma igreja sem portas, sem templos, né? Sem esse encerramento dentro das 4
paredes, né? E eu achei interessante um versículo de Apocalipse, capítulo 21, no versículo 22, quando João vai dando a visão da Nova Jerusalém, eu achei muito interessante que ele fala que não achou templos dentro da Nova Jerusalém. Olha que interessante isso, né? Na Nova Jerusalém não teremos templos religiosos. E eu acredito que essa também é uma dimensão do sistema religioso atual. Acho que essa é uma perspectiva que a gente olha para a nossa sociedade hoje e vê um sistema religioso, aliás, vários sistemas religiosos, que é muito voltado para si mesmo, né? Muito em si mesmado. Sim. Então as pessoas têm que ir até um templo para adorar a Deus. Na Nova Jerusalém nós vemos uma dimensão extremamente superior de adoração. Não temos templos. O viver é adorar. O viver é adorar, isso. A nossa vida é um culto. Olha que interessante isso, né? Será que nós já estamos vivendo o futuro agora? Mas é uma sementinha aí, fica a pergunta. O que você acha? Responda aqui nos comentários, aqui embaixo do vídeo. O pastor Paulo já está totalmente na era digital ali, ó, já está totalmente imerso. Eu acredito que o Espírito Santo, ele habita nos nossos corações e essa nova realidade em que as igrejas estão trabalhando, essa realidade de igrejas sem templos, de igrejas que rompem as barreiras geográficas, eu acredito de verdade que é algo que é uma promoção de Deus para que o reino de Deus, seja o reino dele, né, seja implementado aqui na Terra. E é interessante que nós temos orado por isso, não é verdade? Quando nós fazemos a oração dominical, a oração do Pai Nosso, nós clamamos: venha o teu reino. Venha o teu reino. E foi interessante, pastor Felipe, você falou da questão do perdão. É outro elemento que consta na oração dominical. Dois elementos aí essenciais dentro do reino de Deus. Mas quando nós falamos então desse venha teu reino, e a Bíblia termina, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Esse anseio. Será que a igreja hoje tem perdido esse anseio por viver o reino de Deus? Eu acho que tem algumas questões no nosso mundo atual que são meio complexas, né? Uma delas é o nosso senso de urgência para tudo, né? Pode perceber que nós vivemos de uma forma muito ansiosa, mas não no sentido positivo, né? Nós estamos preocupados com as nossas atividades, com os nossos afazeres, com os nossos compromissos e muitas vezes preocupados com as nossas coisas. E o que eu acho interessante nos apóstolos e em Paulo também, né, é esse clamor que eles têm, né, por essa vinda de Jesus. E para eles era iminente ali. Jesus já estava para voltar. Eles viviam como se isso já fosse acontecer. Né? E isso é um ponto bem interessante que você falou, porque talvez reflete um pouco como a nossa sociedade, você mesmo disse, né, tá ensimesmada, né, e tem vivido de uma forma extremamente individualista e egocêntricamente, né. E então para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, então qual seria o nosso papel como igreja nesse cenário atual? Nós já pintamos o cenário possível do reino de Deus, pintamos aí o cenário do que é o reino de Deus e trouxemos também uma perspectiva da sociedade. E qual é o nosso papel como igreja hoje, nós como Holiness do Brasil, qual é a nossa tarefa na sociedade atual? Bom, eu diria que, além daquilo que a gente já conversou, né, acho que viver uma comunidade, né, que aponta para o reino.
E tem um livro que eu li um tempo atrás, chama Pós-Modernismo, do autor chamado Stanley Gramsci. E esse livro, ele traz algumas propostas, né, de viver um evangelho pós-individualista, pós-dualista. Então, quando a gente propõe uma espiritualidade comunitária, uma fé comunitária, uma fé em amor, a gente está apontando para o reino. Nós estamos dizendo, né, esse é uma parte do reino de Deus. Essa é a forma que eu creio que nós urgentemente precisamos viver. Essa proposta, além do meu ego, mas eu e meus irmãos. Muito bom, legal. Eu acredito nisso também, que nós precisamos sinalizar o reino de Deus aonde nós estivermos. E nós, como igreja, a igreja espalhada por todo o Brasil e por todo o mundo também, nós, como Holiness, nós devemos ser esses sinais do reino, essas pessoas que vivem o reino, que implementam o reino, que divulgam o reino, que prega a verdade em amor, ainda que doa a muitas pessoas, mas é inegável que o reino vai ser estabelecido em toda a terra, ainda que seja no reino milenar. Alguns acreditam que o reino milenar de Cristo já é agora, outros acreditam que vai ser no futuro, mas o fato é que existe um reino milenar de Cristo que ele está no controle de todas as coisas, né? E nós ainda não vivemos esse reino de forma integral, mas viveremos de forma integral quando estivermos na Nova Jerusalém, quando estivermos com Ele, com Deus eternamente. Afinal, desde o início da história da humanidade, o projeto de Deus é sempre habitar no meio do homem. Não sei se faz sentido para você, pastor Felipe. Faz total sentido. Então lá no Éden, ele traz lá, no final do dia, ele sentava para conversar com Adão. Depois nós vemos que até o próprio sistema sacrificial era feito no tabernáculo ali, no meio da composição de Israel, né? 4 tribos ao norte, 4 ao sul, 3, né? 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste, e então ele ficava bem no centro ali com o tabernáculo. Depois vem Jesus Cristo, tabernacula conosco, né? E depois né, isso é uma palavra nova também. Monta sua barraca, monta sua barraquinha junto conosco. E depois na Nova Jerusalém, ele é o centro da Nova Jerusalém, e aí nós não temos mais templos. Por quê? Porque nós temos livre acesso então a Deus. A nossa vida é uma vida de adoração, e o reino já é um reino integralmente implementado aqui na terra. Pastor Felipe, suas considerações finais sobre reino, sobre o nosso papel na sociedade. Tem alguma coisa que você queira fechar para a gente aqui? Eu gostei muito dessa sua colocação sobre o desejo de Deus habitar, né, entre o ser humano, né, e a própria a história, né, quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai percebendo esses movimentos, como você falou, e tem outros também, né, que, por exemplo, quando o povo estava no deserto, e aí havia a coluna de fogo e a nuvem, né, que acompanhava o povo. E também tem um verso que Jesus fala que o reino está... tem algumas traduções que levam como dentro de vós, mas alguns outros tradutores entendem que é no meio de vós. Então, acho que esse, de fato, é o desejo de Deus, né, que o reino venha. Não só o nosso clamor, não só a nossa oração, mas também é o desejo do próprio Deus, né, que foi o próprio Jesus que nos ensinou a orar assim, né? Então eu creio que nós, num momento
né, de uma sociedade, às vezes, como o Daisuke falou no outro momento, confusa, às vezes uma sociedade que muitas vezes está desesperançosa com o futuro, algumas características, né, da sociedade atual, a ansiedade, o reino de Deus, né, por meio dos filhos e das filhas também. Ele vem e propõe outro caminho, propõe outros valores. E eu creio muito nisso, né, que assim seja, né? Amém. Muito bom. Muito obrigado, Pastor Felipe, pelo bate-papo. Foi um prazer. Nós vamos ficando por aqui então e siga aí o Pastor Felipe nas redes sociais. Não precisa fazer jabá, não. Fazer a divulgação. Muito bom. Mas é isso, Pastor Paulo. Obrigado. Um abraço para você e Deus abençoe seu ministério aí. Tamo junto. Amém. Tamo junto. Obrigado. Deus abençoe também seu ministério. E vamos lá. Curta o nosso canal, se inscreva aí para que você possa receber os próximos vídeos da Holiness do Brasil. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.